Por um breve período na década de 1930, as mães em Londres mantiveram seus bebês em gaiolas suspensas do lado de fora de suas janelas para lhes dar ar fresco. Milagrosamente, nenhum ferimento ou morte foi relatado. Em 1884, Lothar Emmett Holt escreveu sobre a importância de arejar os bebês em seu livro, O Cuidado e a Alimentação das Crianças. Essa afirmação resultou no que talvez seja uma das invenções mais estranhas do século XX: as gaiolas para bebês. Inventadas nos Estados Unidos em 1922, as gaiolas para bebês realmente decolaram em Londres na década de 1930 e permitiram que as mães que moram na cidade oferecessem aos filhos um pouco de ar fresco quando ir ao parque local não era uma opção. O Cyclomer, uma bicicleta que foi lançada em Paris em 1932, foi a primeira bicicleta anfíbia do mundo, que deveria andar tanto na terra quanto na água, porém nunca funcionou. O Cyclomer tinha boias e rodas ocas e flutuava, porém não funcionou porque não pegou tração nem em terra e nem na água. Um dos maiores cavalos da história, o Brooklyn Supremo, que media aproximadamente 2 metros de altura e pesava 1.451 quilos. Esta fotografia foi tirada durante a década de 1930. O imperador japonês Hirohito, durante a Segunda Guerra Mundial, inspeciona os localizadores acústicos de aeronaves de suas forças armadas, que eram usados para detectar aviões pelos sons de seus motores, antes da invenção do radar. Essa técnica foi usada desde a metade da Primeira Guerra Mundial até os primeiros anos da Segunda Guerra Mundial para detecção de aeronaves. E os detectores acústicos tinham vários formatos. Os 3 localizadores acústicos japoneses, montados em carruagens de 4 rodas, que vemos nessa fotografia eram conhecidos como tubas de guerra, por lembrarem tubas. Fotografia de um homem usando uma versão inicial de patins, movidos a pedais e rodas, no ano de 1910. Um menino perto de um pissoir, um dos muitos mictórios externos instalados nas ruas de Paris a partir de meados do século XIX. No auge, os pissoirs de Paris somavam mais de 1000. O pissoir foi uma invenção francesa, que se popularizou na Europa, e que fornecia um mictório no espaço público com uma estrutura leve. A disponibilidade de pissoirs visava reduzir a micção em edifícios, calçadas e ruas. O homem que aparece nesta foto, de 1963, é Hugo Gernsback, um inventor, escritor e editor de revistas sobre eletrônica e ficção científica. O estranho óculos que ele usa era para ser uma espécie de visor que permitiria ao usuário assistir televisão e outros tipos de vídeo. Era um protótipo conceito do que imaginava que poderia ser inventado no futuro. No inverno de 1936, um fabricante de roupas na Dinamarca criou um esquema de vendas estranho, mas eficaz. Pendurou mais de 1000 sobretudos em um andaime ao redor de sua loja. Tantos clientes compareceram para ver o espetáculo, que a polícia foi chamada, mas ele vendeu todos os casacos.
Um homem posa ao lado de um enorme jarro usado para armazenar vinho em Kakheti, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, em 1881. Registro do primeiro teste americano de bomba de hidrogênio. A explosão criou uma enorme nuvem sobre a ilha oceânica de Eniwetok, nas Ilhas Marshall, na região central do Oceano Pacífico, em 31 de outubro de 1952. Uma bela imagem, que faz a alma congelar de terror. Um motorista de carro chinês condenado por excesso de velocidade posa para uma foto depois de ser condenado a usar a tradicional canga, uma tábua de madeira pesando aproximadamente 14 quilos, e usada como punição por séculos em todo o leste da Ásia até 1900. O condenado usava a canga por 24 horas. Joe Aridi dá seu trem de brinquedo para outro preso antes de ser levado para a câmara de gás em 1939, chamado pelo diretor de O Prisioneiro Mais Feliz no Corredor da Morte. Aridi tinha um QI muito baixo, sendo considerado deficiente mental. Em 2011, ele foi perdoado, 72 anos após sua execução, quando foi revelado que a polícia local, depois de o encontrar vagando pelos trilhos do trem, o coagiu a fazer uma confissão falsa pelo assassinato de uma garota. Jovens alemães usam pneus de bicicleta reaproveitados como auxiliares de natação, em 1925. Em julho de 1913, enquanto estava na Mongólia, o banqueiro francês Albert Kahn registrou uma das cenas mais chocantes da humanidade. Enquanto tirava fotos de uma região remota do deserto, ele avistou uma caixa abandonada. Ao se aproximar, se deparou com uma mulher presa no intrigante objeto. Ele ainda tentou ajudar a mulher, mas foi impedido, pois isso poderia ferir códigos que determinavam que um indivíduo de uma outra cultura não devia interferir diretamente no sistema de leis de outros países. Sem poder fazer nada para salvá-la, ele foi obrigado a deixá-la sozinha no deserto para morrer de fome, frio e sede, em um processo lento e doloroso. Este método de punição foi usado na Mongólia até o início do século XX, onde os prisioneiros geralmente agonizavam durante dias até morrerem. Um soldado pulveriza o interior de uma casa italiana com uma mistura de DDT e querosene para controlar a malária durante a Segunda Guerra Mundial, por volta de 1945. Não esqueça de deixar seu like e, para curtir mais histórias fotográficas, se inscreva em nosso canal.